dia em que o Flash derrotou toda a Liga da Justiça Sombria. Se você quer entender o que aconteceu e o motivo de eles atacarem o Flash, fica no vídeo, deixa o gostei e se você gosta do Flash, se inscreva no canal. A história começa no espaço, com uma lanterna amarela e outra criatura vendo algo se aproximando em uma velocidade absurda. A lanterna amarela cria uma barreira, mas ela é quebrada facilmente, e a coisa segue em direção à Terra, deixando a lanterna para trás. No próximo painel, é revelado que aquilo era na verdade uma espada, lâmina chamada Glaive, que cai em Central City. A cena muda para o dia seguinte, com o Superman tentando tirar a Glaive do chão, mas sem sucesso. O Senhor Incrível fala que consegue sentir uma origem mágica nela, e por isso o Superman não consegue levantá-la. O Flash brinca, dizendo que não achava que existia algo que o Superman não conseguisse levantar e que iria contar isso pro Dick. O Superman, em um tom agressivo e frustrado, responde que vai conseguir. O Flash percebe a reação e pergunta se ele está bem. Superman pede desculpas, dizendo que ficou frustrado por não conseguir levantar aquilo. O Senhor Incrível fala que vai pro laboratório tentar encontrar uma forma de remover a Glaive, enquanto o Superman vai embora, dizendo que não pode cuidar de duas cidades ao mesmo tempo. Flash volta pra casa, mas ao chegar lá, Linda está irritada porque Wally nunca fecha as portas dos armários. Wally pede desculpas e Linda diz que vai sair porque tem coisas mais importantes pra fazer. Wally fica confuso. Então ele vai para o trabalho, mas percebe que seus colegas de laboratório também estão discutindo entre si. Wally decide ir embora antes que ele vire o motivo da briga. Agora, como Flash, ele vai para o centro da cidade tentando descobrir o motivo de todas as pessoas estarem tão irritadas. Porém, de repente, ele é atacado pelo Senhor Incrível, que manda Wally voltar ao trabalho. É interessante que o Senhor Incrível afirma que o Flash é extremamente poderoso, até mais que o Superman, e que possui um poder praticamente infinito. Quando o Flash avança para tentar pará-lo, acaba batendo em uma barreira. Mesmo assim, ele atravessa por baixo e acerta um golpe que nocauteia o Senhor Incrível. Logo depois, o Trapaceiro aparece dizendo que não quer mais ser apenas uma cópia do Coringa e que vai provar isso tirando a Glaive do chão. Obviamente, ele fracassa. Flash então o nocauteia também. Mas de repente, vários vilões aparecem tentando pegar a Glaive, e o Flash começa a lutar contra todos eles. O mais interessante é que Flash derrota esses vilões sem dificuldade alguma. Em certo momento, ele até comenta que acabou de derrotar metade dos vilões dos Estados Unidos. Porém, as pessoas começam a brigar entre si novamente. Então Flash tenta remover a Glaive, mas fracassa, deixando todos ainda mais irritados. Wally volta ao laboratório, pega algumas placas de metal e cria uma espécie de redoma em volta da Glaive, fazendo as pessoas voltarem ao normal e os vilões irem embora confusos. Mas, de repente, a redoma explode e a energia negativa retorna. Nesse momento, um vilão aparece dizendo que sentiu que a Glaive estava o chamando. Esse vilão é o Destruidor de Estrelas. O Destruidor de Estrelas diz que o Flash vai tentar impedi-lo, então Flash pergunta se a Glaive vai deixá-lo mais poderoso e o vilão responde que sim. Sem pensar duas vezes, Flash afirma que vai pará-lo. Os dois começam a lutar, com Flash acertando uma sequência absurda de socos. Porém, os golpes só fazem o Destruidor de Estrelas ficar ainda maior. Em seguida, ele dá um tapa no Flash, jogando-o para longe. Então o vilão finalmente consegue tirar a Glaive do chão, mas acaba sendo possuído por outra entidade, que diz que finalmente está livre e que agora terá sua vingança. Flash percebe que é esse ser que está deixando as pessoas cheias de raiva. O Destruidor de Estrelas, agora possuído, explica que precisava de alguém poderoso para controlar e que não conseguiu possuir o Superman porque ele era forte demais mentalmente. Então ele pergunta por que o Flash não foi afetado pela energia negativa. Wally apenas responde que não curte muito esse tipo de coisa. Depois disso, o vilão vai embora, Flash pega a Glaive do chão e manda mensagem para Linda avisando que vai se atrasar para o jantar, porém de repente um portal aparece e ele é puxado para dentro. Quem o puxou foi o Senhor Destino, que imediatamente pede para o Flash ficar em silêncio. Então, o Flash pergunta onde eles estão e o Dr. Fate responde que estão em uma passagem bidimensional para chegar até Eclipso antes que ele faça seu próximo movimento. Para quem está confuso, o Eclipso é aquele ser que possui o corpo do Destruidor de Estrelas. O Dr. Destino diz que consegue sentir criaturas vindo atacá-los e que tudo depende do Flash para ajudá-los. O Flash pergunta como poderia fazer isso, mas o Destino responde que não está falando do Flash, e sim dele. Nessa cena, o Dr. Destino está se referindo a nós, leitores, quebrando completamente a quarta parede. Confuso, o Flash pergunta com quem ele está falando, então o Destino faz um feitiço nos olhos dele e o Flash começa a enxergar a gente. Surpreso, o Flash pergunta quem são aquelas pessoas, mas o Dr. Destino responde que não há tempo para explicar. As criaturas aparecem e o Flash pergunta se os leitores podem fazer alguma coisa. O Destino diz que sim e manda nós virarmos a página no sentido anti-horário. A cena muda, subindo pelas bordas do quadro da HQ até entrar em algo parecido com o corredor de um castelo. As criaturas avançam para atacá-los, mas o Dr. Destino manda os leitores apagarem a luz. Assim, eles conseguem fugir dali. Logo depois, eles encontram uma porta, mas existe uma fenda separando os dois dela. Então, o Flash pede para os leitores inclinarem a HQ no sentido horário, fazendo com que eles caiam diretamente pela porta, indo parar dentro de um lago ou algo parecido. O Flash sente alguma coisa na água, mas o Destino diz que não é nada. Porém, logo em seguida, o Dr. Destino é puxado para o fundo.
Então, o Flash pede para o leitor virar a página completamente de cabeça para baixo, revelando a criatura que estava atacando eles. Depois disso, o Dr. Destino pede para os leitores tocarem na página do livro mágico da maneira correta. Em seguida, eles aparecem em outro lugar, onde encontram outros personagens. O Destino diz que finalmente conseguiram chegar ao mundo das gemas, mas a mulher de cabelo rosa afirma que já é tarde demais, porque o eclipse venceu. Mas, de repente, aparece uma criatura gigantesca e começa a persegui-los. A mulher de rosa explica que aquela criatura é uma Crystal Worm e que normalmente elas são pacíficas. O macaco detetive comenta que a criatura provavelmente está sob o controle do eclipse. Destino afirma que, ao passarem pela passagem bidimensional, poderiam chegar antes que Eclipso fizesse alguma coisa. Porém, a mulher de rosa diz que ele provavelmente já chegou ao Coração Negro e que a única pessoa que sabe onde encontrá-lo está presa na Casa de Diamante. Flash pergunta onde fica o lugar e ela responde que é ao sul. Sem perder tempo, Flash corre direto para lá enquanto a criatura vai atrás dele. Ele atravessa o subsolo em alta velocidade e percebe que a criatura é ainda mais rápida. Porém, quando ela se aproxima, Flash muda bruscamente de direção, fazendo a criatura bater com tudo na parede e destruí-la. A cena muda para uma escola, onde Jai, filho de Wally, está com um caderno de anotações. Ele vê sua irmã e a amiga dela saindo da quadra e vai atrás delas, questionando o que estão fazendo. A diretora aparece perguntando o motivo de estarem ali. Maxine, amiga de Irie, se faz de vítima e Irie acha aquilo incrível. A cena volta pro grupo no mundo das gemas. O macaco detetive comenta que consegue sentir que o homem preso é puro mal. A mulher de rosa explica que ele se chama Opala Negra e que já tentou dominar o mundo das gemas 2 vezes. Flash se afasta observando os diamantes e Destino comenta que sabe exatamente no que ele está pensando, dizendo que Flash não tem bolsos suficientes para levar tudo aquilo. Claramente, Flash queria pegar os diamantes, então um dos integrantes pergunta se é realmente ele quem vai ajudar a encontrar Eclipso. Opala Negra diz que tudo faz sentido e afirma que ajudará em troca de sua liberdade. A princesa, a mulher de rosa, quer enfiar a espada nele para obrigá-lo a revelar onde Eclipso está. Porém, Opala Negra diz que pode levá-los até ele desde que seja libertado. O Homem de Amarelo comenta que aquilo pode ser uma armadilha. Constantine responde que eles não têm escolha e Zatanna concorda, afirmando que Eclipso está tramando algo e que é dever da Liga da Justiça Sombria detê-lo. Flash retorna e pergunta se já pode voltar para casa e quem irá levá-lo. Destino responde que não pode mandá-lo de volta agora, pois isso exigiria uma quantidade enorme de magia, deixando todos em desvantagem. Além disso, Destino explica que Flash é imune à influência de Eclipso, algo comprovado pelo fato de ele não ter sido afetado pela energia negativa da Glaive. Constantine pergunta se Flash realmente é imune a Eclipso e Destino responde que esse ainda é um mistério não revelado. Doutor. Destino então afirma que o próprio Destino conspirou para que a Glaive pousasse na cidade de Flash e o trouxesse ao mundo das gemas. Seu papel está ligado aos problemas que ainda virão. Diante disso, Flash decide ajudar. A cena muda para já em casa, escrevendo em seu caderno de anotações. Ele comenta que não contou à mãe o que aconteceu. Enquanto isso, Airi pede para Linda deixá-la dormir na casa da amiga, mas Linda recusa, dizendo que não conhece os pais da garota e manda Airi jogar videogame com o irmão. Airi responde que não quer acabar igual ao irmão, escrevendo em um diário idiota. Linda manda que ela peça desculpas, mas Airi se recusa, então Linda manda para o quarto. Logo depois, ela pergunta a Jai se está tudo bem e ele responde que sim. A cena retorna para a Liga da Justiça Sombria e Flash chegando ao Coração Negro. Zatanna pergunta por que Eclipso quer chegar ao centro do mundo das gemas. Flash responde que sabe a razão. Constantine comenta que os maiores usuários de magia ainda não descobriram, mas Flash sim, e pede que ele explique. Flash diz que a resposta não é mágica, e sim científica. Ele conta que quando já era mais novo, Barry lhe deu um kit para montar sua própria antena, cuja peça central era um cristal de quartzo que funcionava muito bem. Zatanna entende imediatamente. Flash então explica que o mundo das gemas inteiro é um cristal gigantesco e que Eclipso pretende usá-lo como peça central. Flash conclui dizendo que Eclipso terá uma antena do tamanho de um mundo inteiro e que é impossível prever até onde seu controle poderá alcançar. Destino afirma que Flash deve permanecer ali com a Glaive, mas de repente algo estranho acontece. Todos começam a olhar de maneira esquisita para Flash e Opala Negra. A cena muda novamente para Linda colocando os filhos para dormir. Jai vê sua irmã fugindo de casa para encontrar a amiga. Enquanto as duas correm pelas ruas durante a noite, uma sombra surge atrás delas. Então, de repente, aparece uma mulher perguntando o que elas estão fazendo àquelas horas da noite. Maxine, amiga da Airey, diz que elas estavam em uma reunião das escoteiras e que estavam voltando para casa. Em seguida, pergunta à mulher se ela quer comprar biscoitos, mas a mulher responde que não. Porém, o grandão ali atrás quer. Então, a mulher coloca as duas meninas pra dormir, enquanto o cara forte as leva pra dentro do carro. A mulher comenta que aquelas meninas vão render uma boa grana. Escondido no arbusto, Jai observa sua irmã sendo levada e decide ir atrás dele sozinho, porque não pode perder luz de vista, mesmo estando sem poderes no momento. A cena volta para a Liga da Justiça Sombria atacando Flash. Eles estão sendo controlados pelo Eclipso. Flash diz que não quer machucá-los, mas eles continuam atacando. Então ele luta contra cada um deles, apenas se defendendo e tentando não causar danos graves.
Após derrotar toda a Liga da Justiça Sombria, o Opala Negra diz que eles precisam sair dali antes que todos acordem e os ataquem novamente. Então, o Flash pergunta se ele tem algum lugar em mente. A cena volta para a mulher levando as duas meninas para uma cabana no meio da floresta. Lá dentro, há um homem no computador. A mulher diz que eles trouxeram a mercadoria e o homem manda colocá-las nos tubos de estase. Quando as meninas ficam sozinhas, Jai pula pela janela e entra para ajudá-las. Depois de libertá-las, Jay pede para sua irmã usar a velocidade para tirá-los dali, mas Aire diz que deram alguma coisa para ela e que por isso não consegue usar seus poderes. Voltando para o Flash e o Opala Negra, eles estão em um tipo de palácio. Flash comenta que os vilões deveriam procurar lugares melhores, porque esse negócio de castelo sombrio já virou clichê. Então, pergunta por que estão ali. O Opala Negra pergunta se a Glaive já contou sobre o eclipse, Flash responde que sim, mas que a magia do Doutor Destino está esgotada. O Opala Negra diz que pode recarregar a Glaive e o Flash a entrega pra ele. Flash pergunta por que ele está ajudando e o Opala Negra responde que não é óbvio, é pela liberdade dele. Nesse momento, uma poderosa rajada atinge o Flash. Voltando pra Jay e as meninas, Jay diz que Aire precisa compartilhar a força de aceleração com ele. Aire responde que isso é muito perigoso porque quase o matou da última vez. Já insiste, dizendo que não há tempo. Então, Aire compartilha energia com ele e nesse instante aparece a Brutamonte. A cena retorna ao Flash, que parece estar imobilizado. A princesa possuída pelo eclipse pergunta por que o Flash não responde ao chamado dele. Tirando o sarro, Flash responde que ele não pediu por favor. Logo em seguida, leva um tapa na cara. Então, o eclipse faz aquele típico discurso de vilão. Diz que vai dominar tudo, que terá sua vingança e que o mundo cairá diante dele. Flash rebate dizendo que alguém vai pará-lo. O Eclipse pergunta quem seria capaz disso. Ele? A Liga da Justiça? Ninguém pode pará-lo. Eclipse ainda afirma que mesmo agora existe um exército protegendo seu avatar principal. Voltando para as crianças, o Brutamonte avança, mas Jai o intercepta com um soco, quebrando seu pulso. Em seguida, o joga contra as paredes da cabana, destruindo tudo. A mulher tenta atacar com uma cadeira, mas Jai a derrota rapidamente. Porém, ele sente uma forte dor no peito e diz à irmã que os pais deles estão em perigo. Maxine liga para a polícia e avisa que eles foram sequestrados e levados para uma cabana velha. Jai diz que a habilidade de sentir quando o pai deles está em perigo voltou. Então eles dão as mãos e são teleportados para onde o Flash está, jogando a mulher de rosa para longe. Jai derrota o cara de pele amarela, tira seu pai do gelo e aquela amiga da Irei também mostra que tem poderes, derrotando facilmente o Opala Negra. Porém, Jai sente uma dor forte e o Flash pergunta se ele está bem. Jai responde que sim. O Opala Negra pede desculpas pelo que fez antes e diz que realmente pode ajudar a derrotar o Eclipse, recarregando a Glaive. Mesmo desconfiado, o Flash aceita a ajuda. De longe, eles observam um exército dominado pelo Eclipse. O Opala Negra explica que o Flash precisa acertar o avatar principal do Eclipse, o Destruidor de Estrelas. Jai diz que vai ajudar a abrir uma brecha, mas Jay sente dor novamente. O Flash diz que ele não pode fazer isso, porém Aire fala que vão precisar dele, e o Flash acaba concordando. Em seguida, ele se vira para o Opala Negra e diz para ele não matar ninguém. O Opala Negra responde que não promete nada. Então, eles avançam seguindo o plano. O Flash dá uma vantagem de 10 segundos para que todos façam o que precisam fazer. Assim que os 10 segundos acabam, o Flash corre em alta velocidade, pega o Eclipse de surpresa e acerta a Glaive em cheio nele. O Espectro aparece, agradecendo pelo que o Flash fez. Então, o Flash pede um favor relacionado às dores do seu filho, mas o Espectro diz que o próprio Flash pode ajudá-lo com isso. Depois, o Flash se aproxima do grupo. O Dr. Destino agradece por ele ter evitado essa crise. Em seguida, o Flash pede para Jai ficar parado. Não fica muito claro o que ele fez, mas aquilo acaba curando Jai. Por fim, o Flash pergunta quem vai levá-los de volta para casa, de preferência sem usar um livro. O Dr. Destino responde que, agora que sua magia voltou, ele mesmo pode levá-los para casa. E esse é o fim. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais sagas do Flash, comentem aí. Fui!